A palavra do Senhor no Salmo 42 nos fala: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Você sabia, meu querido, que, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um conceito de bem-estar e saúde. A própria OMS avaliou que 86% da população brasileira sofre de algum transtorno mental. E é isso que eu quero falar agora. Vamos falar sobre a saúde mental. Olha, a saúde mental é o mais bem completo estar físico, emocional, comportamental e social. A saúde mental não é simplesmente só a ausência de doenças, pois o modelo contemporâneo que a gente vive, que busca pela necessidade de resultados, anda em alta. Difícil é juntar um conjunto de respostas. Olha, saúde mental é uma espécie de regulação emocional. Quando eu consigo regular minhas emoções, a regulação emocional é um reflexo da saúde mental. Até recente, os manicômios tinham pessoas tímidas, homossexuais e alguma pessoa com algum outro comportamento para muitos anormais. Essas pessoas eram tratadas como loucas e eram jogadas para esses locais. Muitas vezes, familiares para se livrar de um dos que imaginava estar com problema, quando na verdade essa pessoa estava pedindo ajuda. E a depressão? A depressão é uma psicofobia. Tudo que se refere à doença da mente, tudo que não é perceptível ao corpo, que não são contados, numerados. Quando alguém trata a depressão, para alguns são consideradas como pessoas fracas. Muitos até incentivam a levantar, sorrir e andar, mas na verdade, essas pessoas precisam ser entendidas. A psicopatologia, que é a própria receptividade, a depressão é uma doença séria e precisa de acompanhamento, tratamento e compreensão. É possível encontrar pessoas que dizem estar deprimidas, mas é preciso saber o que é depressão para não haver uma banalização. Escute, mandar uma pessoa com depressão levantar, andar, sorrir não ajuda em nada, só faz piorar. É preciso saber distinguir o que é depressão e tristeza. Depressão não é chamar atenção, como muitos pensam. É preciso buscar ajuda profissional, saber as características da depressão. Não é limitada apenas à tristeza, mas uma série de sintomas, dentre elas interrupção do sono, falta de apetite, rendimento e produtividade em baixa. E a bipolaridade? A bipolaridade é um transtorno de humor. Tem 2 picos. Às vezes a pessoa é eufórica e desenvolve uma impulsividade, porém falta controle emocional, necessidade pelas compras e aí vem a depressão. O tratamento é com a intervenção farmacológica. E a ansiedade? Segundo Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é um evento natural que o corpo emite em algumas situações. A ansiedade nos ajuda a organizar para um evento, para um compromisso, e aquela ansiedade pela espera, pelo horário, é normal. O perigo é essa ansiedade se transformar em um transtorno. Com isso aí vem o medo contínuo e intenso, e a exposição ao medo, desenvolvendo e agravando a ansiedade, gerando uma disfunção hormonal, ou seja, o cortisol é liberado fazendo mal ao corpo, causando medo, ameaça, principalmente na formação de personalidade. É preciso pedir ajuda. E quais são os outros sintomas que uma pessoa desenvolve a ansiedade? Você pode aí anotar. Outros sintomas da ansiedade é a irritabilidade, desinteresse, comportamento diferente do habitual, e se houver uma demora no tratamento, pode haver um transtorno como toque e fobia. São demonstrações da necessidade de ajuda. Também pode haver comorbidade.
As demonstrações vai desde a exclusão do WhatsApp, chegar atrasado ao trabalho, em casa sempre insatisfeito, interferência no sono, na alimentação. Olha, esses sintomas estão relacionados a pedido de ajuda, mesmo em silêncio. Essas pessoas precisam ser ajudadas. Muitas vezes, nós não estamos dispostos a ajudar. Elas emitem sinais pedindo socorro, mas muitas vezes não ouvimos. Muitas vezes criticamos o choro, não ouvimos quando ridicularizamos o peso a mais antes de qualquer encaminhamento. É preciso acolhimento, até porque hoje em dia parece que a moda é não amar. Muitas vezes seguimos padrões para ser aceito e renunciamos para agradar outro grupo e ser aceito por eles. Quando perceber que alguém precisa de ajuda, é necessário o acolhimento. Às vezes, estamos preocupados em ouvir apenas para responder em seguida e não para refletir. E assim, de forma mecânica e automatizada, nos afastamos de pessoas que precisam de ajuda. Acolhimento, não de julgamento. Depois de estimular a pessoa a expressar seus sentimentos e suas emoções, muitos precisam chorar e não choram, se escondem. Muitos precisam falar e silenciam. Aí se colocam atrás de uma máscara e se perguntam quem é quem, a pessoa ou o personagem. Olha, é preciso dar espaço para as pessoas demonstrarem seus sentimentos e angústias, pois é daí que surgem as mutilações, em tentativa do alívio da dor emocional. Não é preciso dizer, procure um psicólogo, e sim acompanhá-lo. O papel da família nessa hora é muito importante. Quando se fala em saúde mental, é importante saber o que é ser humano. O ser humano é um ser sociável. Mesmo em épocas de pandemia, com o distanciamento social, é importante que não haja o distanciamento afetivo. Manter os vínculos sociais para se manter humanos. Para manter a saúde mental, é indispensável a prática de esportes, a prática de exercício, para liberar a endorfina, para relaxar melhor e ter um bom sono. É impossível pensar em saúde mental se não ter uma boa noite de sono. O sono interfere na concentração, reflete irritabilidade, na memória e a própria produtividade fica comprometida. O sono, a atividade física, as relações sociais, a alimentação balanceada, porque o cérebro consome muita energia. O próprio açúcar é um aliado indispensável para os transtornos de humor e ansiedade. A alimentação interfere nos transtornos mentais. Pois é importante trabalhar a cognição, algo que dê prazer. A leitura evita doenças neurodegenerativas. Olha, muitas vezes vemos pessoas se escondendo atrás de rede social. Você sabia que a rede social tem se colocado como um ladrãozinho das atividades presenciais? O uso indevido se transforma em vício e reflete na produtividade e na autoestima. A pessoa fica refém agora de curtidas, gerando um mal-estar. Aí dispara o velho gatilho. Alerta para que você não fique escravo de rede social. Escute, quer um alerta? Quando você acordar, fique logo desconfiado quando a primeira coisa a fazer é pegar o celular e entrar na rede. Quando acorda e logo vai conferir. Quando posta e se preocupa com as curtidas. Isso gera um mal-estar. Quando o telefone está distante, aí se preocupa em estar perto. Quando eu não me cuido, sou como aquele brinquedo desprezado. Tratar de si com cuidado é como aquele brinquedo preferido. E o suicídio? Olha, o suicídio é um comportamento planejado ou pensamento obsessivo. Infelizmente, muitas pessoas têm tirado a própria vida. Muitos associam o suicídio à depressão.
Muitos olham a vida na cor cinza. É como se colocasse diante de uma barreira e não tem como passar. Incapazes de ver as cores da vida. Não é só a depressão que leva ao suicídio. Até porque, hoje, mais de 800 mil pessoas no mundo se suicidam, tiram a própria vida a cada ano. Deixa eu ser mais exato. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E as frases que essas pessoas dizem, quando começam a dar algum sinal, eles dizem: eu não sou importante para ninguém, eu vou dar fim à minha vida. São frases suicidas, quando na verdade eles querem dar fim à sua dor. Olha, é preciso acolhimento, entender as causas e levar ao tratamento. As causas que levam ao suicídio, que desencadeia a vontade de tirar a própria vida, é a perca familiar, uma briga, uma discussão, um desentendimento, uma separação, uso abusivo de drogas, traumas, enfrentamento de dores contínua e a vergonha. É importante falar que o suicídio não vale a pena, evitar que ele se realize, porque a cada suicídio que acontece, cerca de 25 pessoas são atingidas e, de algum modo, influenciadas por essa ação. Para muitos, o suicídio é um assunto que não deve ser falado, é um assunto mitificado. Muitos dizem que falar do suicídio está incentivando a outros. Enquanto isso, pessoas estão tirando a vida, pessoas do nosso convívio. É preciso cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas é distanciá-las do suicídio. O suicídio é a principal causa de mortes em jovem entre... Isso aqui é alarmante, viu? Jovem entre 15 e 29 anos de idade. É sério. É preciso procurar estratégias, encaminhar ao atendimento psicoterapêutico e aliviar o mal-estar destas pessoas adoecidas. Muitos dizem que são um pouco psicólogo só porque escutam, mas há dificuldades de ouvir. Não está muitas vezes pela fala, mas sim pela expressão, pelo julgamento que é involuntário. Nem todos que escutam sabem como ajudar. A escuta e a conversa não ajudam, porque isso é patológico. É preciso entender, cuidar e ter a necessidade de acolher e evitar que isso aconteça e, consequentemente, enviar a pessoa a um profissional. Entender que é algo importante. O quê? A preservação da vida. Por isso, eu volto para aquele versículo inicial, Salmo 42. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Olha, eu tive recente conversando com um amigo, e esse amigo, ele vivia muito bem, ganhando seu bom salário, e ele percebeu atitudes estranhas de sua esposa, o afastamento. E o que foi que aconteceu? Ele a flagrou com seus próprios olhos uma atitude de traição da mulher amada. E aquilo o fez entrar em discussão, confusão, os dois se agrediram. Resultado, aquele homem, ele enfrentou uma séria depressão. Passou 15 dias jogado em um hospital, tratado por uma irmã. Aquela mulher, a esposa, que o traiu, por pouco não o jogou em uma prisão. Ele mudou de estado, perdeu tudo, carro, casa, e quando ele foi falar para o juiz, faltou prova, porque quem testemunhou foi a irmã, e é uma testemunha que a justiça não considera, e não deu outra. Aquele homem
foi jogado em uma depressão, trancado, sem força, sem alento, sem estímulo algum. Mas graças a Deus eu pude ouvir o testemunho daquele homem. Agora casado, Deus teve planos maravilhosos para a vida daquele homem. Ele estava morando em uma casa simples, mas cheia de amor. O que ele tanto queria era ter um filho, teve, e está vivendo em família, amado pela família. Claro que ele carrega sobre si alguns traumas. As feridas podem até ter sarado, mas deixarão suas marcas. Mas ele está bem, graças a Deus. Ele disse que está muito feliz, tem muitos planos, muitos projetos de construção da sua casa, como ele imagina dar o conforto para a sua filhinha e a sua esposa e, consequentemente, os demais que surgirão. É aquela velha história, são as voltas por cima que todos nós sempre iremos ter se continuarmos, às vezes até sem força, mas confiantes em Deus. Amém? Olha, é impressionante, eu fico impressionado quando escuto esses relatos de pessoas que chegaram ao fundo do poço, mas venceram, tiveram forças para recuperar, mesmo passando por uma depressão, mesmo passando por esse transtorno terrível que leva muitos à morte. Mas ele teve força, ele pediu misericórdia a Deus e Deus concedeu uma nova oportunidade de vida. Para muitos é impossível, mas para aqueles que têm fé é possível sim. Posso estar falando para você que está agora neste quarto, trancado, para você que está agora nesta casa, só, entristecido. Lembre-se, clame por Jesus, peça ajuda e Ele vai te ajudar. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Compartilhe, espalhe, se inscreva em nosso canal, nos incentiva e certamente pessoas irão ouvir e quem sabe ser resgatados pela fé em Deus. Você pode estar com essa crise de ansiedade, você pode estar com essa depressão, você pode estar agora com sintomas de bipolaridade, você pode estar agora sem ânimo, trancado ou trancada neste quarto. Reaja, busque forças em Deus, busque ajuda profissional, mas principalmente não perca a sua fé. Deus vai te resgatar, Deus vai te libertar. É só o momento, isso vai passar. Lembre-se, às vezes o inimigo pode estar falando aí em sua mente para tirar sua vida. Não faça isso. Repreenda. Confie em Deus e Ele te ajudará. Busque forças em Deus e Ele vai te socorrer. Esse momento vai passar e você vai cantar o hino da vitória, porque Deus é fiel. Amém? Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe.